tudo bem? Eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque eu não estou preparada para isso, mas enfim, o importante é aparecer a peça, né? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa pecinha linda aqui e fofa, que é um porta-cartão. Ó, muito fácil de fazer, tranquilo, dá para aproveitar bastante retalho, bastante, né, pedacinhos aí que vocês possam ter guardados e não sabem o que vai fazer. Então, é uma peça bem legal de fazer e bem fácil e bem rápida de fazer. Então, vamos ao nosso vídeo. Vamos à nossa lista dos materiais. A gente vai precisar de 2 pedaços medindo 13 centímetros por 16 centímetros. 13 centímetros na altura e 16 centímetros na largura, tá? São 2 pedaços. Esse aqui eu vou usar para o forro e esse aqui eu vou usar como tecido principal. Aí a gente vai colocar esse tecido aqui principal em cima de uma manta, tá? Pode ser a manta R1, eu prefiro a R1 por ser mais fina, por ser uma peça pequena, eu acho melhor a R1. Se você quiser usar feltro ou qualquer outra coisa que você tiver, fique à vontade. Até a própria R2, mas eu acho que a R2 fica um pouquinho mais grossa. E para os bolsos, a gente vai usar 13 por 13, tá? São 2 pedaços, são 2 bolsos. A gente vai precisar da medida de 13 por 13 e vamos dobrar ao meio. Vai ficar assim, tá? Os 2 pedaços, eles vão ficar dobrados ao meio. E a gente vai precisar de um pedaço de 5 centímetros por 12 para lapela. E um pedacinho de manta pra gente passar a costura, né? Pra prender junto com a lapela pra ficar mais bonitinha. E um parzinho de botãozinho, daqueles botãozinhos tic-tac, né? Que a gente chama tic-tac, botãozinho de pressão. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar a costura aqui. Geralmente, eu faço o que na peça? Eu faço uma costura de segurança em volta dele todinho. Primeiro, claro, eu vou passar no ferro para poder a manta grudar, né? E depois eu venho e passo a costura em volta e faço uma tela C. Não fico medindo, não. Como é uma peça pequena, eu passo a costura e deixo. Mas você fica à vontade, faz da forma que achar melhor. E vou passar uma costura aqui, um pé de máquina, aqui nessa parte aqui, que é na parte dobrada, tá? Na parte aberta, não. É nessa parte aqui que a gente vai passar uma costura dos dois, né? Nos 2 bolsos a gente faz isso, só pra prender e ficar mais bonitinho. E na lapela, a gente vai passar uma costura, vai passar todas elas no ferro também, pra grudar a mantinha. E a gente vai passar uma costura em volta, né? Pra fazer aquela forminha, né? Vem aqui, costura aqui, aqui e desce. Tá? Lembrando que sempre faça o retrocesso. Começa sempre a costura na parte que é aberta, porque se vocês começarem na parte fechada, vai deixar os 2 lados fechados. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. Aqui, eu já passei a costura. Já estão, ó, aqui. Pelo contrário, acho que dá para dar uma olhadinha, né? Dá para ver, né? Passei aqui também, ó, já rebati aqui, ó, passei a costura em cima do lado que é fechado e não o lado aberto. E aqui eu fiz isso, ó, da lapela, ó, tá vendo, ó? Agora eu vou desvirar, vou acertar os cantinhos, aí eu passo no ferro e rebato ela pra ela ficar bonitinha. Rebato não, né? Passo a costura em volta para ela ficar bonitinha. Se você não quiser passar costura, não passa, não tem problema. Mas eu gosto de passar porque eu acho que fica mais bonitinho. Aqui, ó, a gente desvira, acerta o cantinho. Aí, lembrando que eu acho que eu não falei, né? Quando você for fazer alguma peça que tem esse biquinho, corta um pedacinho do cantinho aqui antes de desvirar, porque ajuda aqui na hora das pontas, né? Pra ela ficar mais certinha, porque, com sinceridade, né? Não fica, né? 100% certinha ela não fica, porque ela sempre fica embicada, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Dá uma embicadinha. Às vezes até fica, né? Mas não se culpe se não ficar. Aí, ó, eu vou passar a costura em volta e já acertei ele. Ó, como é que ele fica. Assim. E já aproveitei e marquei aqui, ó, um pontinho, o meio dele. Então, se vocês puderem, vocês já marcam. Eu gosto de marcar assim com a caneta, ou às vezes eu faço aquela dobrinha, né, e dou o piquezinho. Mas eu prefiro marcar essa pontinha aqui com a caneta, que é o meio dele. Aí aqui a gente vai pegar o meio também, na parte que é de 13 centímetros, tá? Agora, só um aviso. Essa estampa aqui é uma estampa aleatória, então ela não tem muito frente, né? Não tem problema.
Se você tiver alguma estampa que de direção ou algum outro tipo que você precise saber a frente dela, eu te aconselho a prestar atenção aonde você está colocando a lapela. Por exemplo, aqui a lapela vai desse lado aqui. Vou explicar para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, por exemplo, a lapela, ela vai aqui, né? Vamos dar o exemplo, eu vou prender ela aqui. Então, antes de eu fechar a peça ou pensar em prender os bolsos, eu já vou fazer isso daqui para me ver como que a peça vai ficar. Só para ter uma ideia e eu não correr o risco dela ficar assim. Ao contrário, eu acho que na câmera acaba parecendo diferente, mas quando tá de frente pra gente, fica de outra forma. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Eu espero que sim. Se não entendeu, deixa aí nos comentários, né? E falando nisso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, hein? E não esquece de deixar o seu like e se quiser também deixar nos comentários novas ideias de novos vídeos também, eu agradeço, até para ter novas ideias. Então vamos aqui. Ó, aqui eu também já deixei um pontinho aqui marcado o meio do lado que é 13 centímetros. Aí eu vou pegar a lapela e vou fazer aqui em cima da marcação, que eu marquei também a lapela, vou colocar para ficar também aqui. Eu não vou passar a costura agora, eu vou colocar logo os bolsos. Lembrando, o forro vai ser por último, tá? Isso aqui eu tô prendendo no tecido principal que já tá com a manta. Aí você vai pegar o bolso, que é aquela parte aberta, e vai colocar em uma ponta, em um lado. Aí você prende com alfinete ou com o que você tiver aí que possa prender dos dois lados, né? Pra segurar, pra não fugir a costura. E o lado que tá a lapela, tanto faz, né? Ser o primeiro ou o outro. Vai fazer a mesma coisa. O lado que tá aberto, eu vou colocar pra fora. Aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender e vou prender aqui do outro lado. Aí agora a gente faz o quê? Passa uma costura aqui e outra costura aqui, tá? Não esquece, é para passar uma costura para prender. Se você quiser fazer a costura com pé de máquina mesmo, não tem problema. Mas se você quiser fazer só um pouco mais para a beirada, né, pro lado de fora, também não tem problema, tá? Eu vou passar a costura e mostro aqui pra vocês como que eu já prendi. Vou ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó, dos dois lados. Só prendi aqui desses lados mesmo, tá? Eu não prendi nem aqui nas laterais não, só aqui nas pontinhas mesmo. Agora a gente vai pegar o forro e vai colocar, esse forro aqui, ele é um poeirinha. Então, eu vou pegar a parte estampada com estampado. E vou colocar aqui em cima e vou ajeitar para ele ficar igualzinho de todos os lados preso. Em cada ponta, eu gosto de prender primeiro pelas pontas, porque aí fica mais fácil. Às vezes, se você quiser, para ter mais firmeza e mais segurança, quiser passar a costura aqui para prender os bolsos também na lateral, também pode, tá? É porque eu tô aqui no vídeo, eu tento fazer mais rápido possível pro vídeo não ficar longo, mas acaba ficando o vídeo longo porque eu falo pra caramba, né? Já perceberam isso, né? Que eu falo. E eu também gosto de mostrar do jeito que eu faço, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, como eu também tenho. Parece que não, mas eu tenho. Então, assim, eu acho legal a gente explicar, no meu caso, explicar tudo que eu posso explicar pra vocês poderem entender. Tá vendo como é que vai ficar? Assim, frente com frente, né? Estampa com estampa. E agora a gente vai passar uma costura em volta dele todo, sendo que o lado que não tem a lapela, aí vocês têm que prestar atenção, esse meu lado aqui é o lado da lapela. Esse outro lado é o lado que não tá a lapela. Desse lado aqui, eu vou começar a costura daqui pra cá. E vou, pra poder deixar pra desvirar, mais ou menos uns 3 dedinhos aqui. E vou passar a costura em volta dele todo. Lembrando, é o lado que não tem a lapela que a gente inicia a costura. E vou passar a costura e mostro já pra vocês. Aqui, já passei a costura. Já cortei aqui as pontinhas, ó, os biquinhos, dei uma cortadinha aqui pra poder desvirar e não ficar tão feio aqui nos biquinhos. E deixei
aquela parte aqui aberta. Eu acho que eu deixei até menos do que 3, não, deixei. Aqui, ó, e deixei aberto. Por aqui que a gente vai desvirar a peça, puxando sempre do final aqui, né, pra... Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, quando a gente for desvirar, de repente você vai olhar e vai fazer assim, caramba, a peça ficou desse jeito, tá estranho. Não, não tá estranho, é assim mesmo, tá? Na hora que desvira, é como se fosse por dentro do bolso que vai aparecer a abertura, da onde a gente desvirou. Então, só fazer isso aqui, ó, colocar o bolso pra dentro, sendo que a gente vai pegar essa parte aqui que tá aberta e vai colocar o dedo dentro dela e vai consertando os cantinhos, né? Eu já ensinei nos outros vídeos que tem no canal, eu sempre ensino. Esse aqui eu já não tô ensinando, porque senão cada vez mais o vídeo vai ficando longo, porque eu vou repetindo toda hora a mesma coisa. Então aqui, eu sempre dou um jeitinho aqui na hora de fazer esse canto aqui, eu dou uma dobrinha na ponta, porque aí facilita pra fazer o cantinho. Eu uso muito esse palitinho aqui, que eu gosto muito dele, porque ele não é muito pontudo, ó. Então, ele não corre o risco de furar o tecido, porque o outro que eu tinha, eu furava tecido toda hora por causa disso. Eu boto um pra dentro, um pra fora e empurro pra fazer o cantinho. Aí o cantinho fica mais arrumadinho. Vou fazer isso nos 4 cantos. Aproveitei e passei logo no ferro também, pra poder ajeitar. A peça vai ficar assim. Aí, aquele lado que a gente desvirou, é esse lado de cá. Ele vai ficar com abertura aqui. Não precisa da ponta invisível e nem passar cola, não precisa nada. Porque essa parte aqui, você vai olhar ela antes de fechar, vai acertar, botar ela bem certinha, vai ajeitar com o dedo aqui por dentro e vai rebater. Quando a gente passar a costura em volta rebatendo, automaticamente esse espaço vai estar fechado. Então, a peça já tá praticamente a peça já está pronta. Aqui, ó, já rebati a costura, ó, tem hora que eu faço na beiradinha, mas eu gosto de fazer assim esse espaço, até para poder ajeitar aqui dentro também, ficar bonitinho. E aqui, quando você fizer bem na beirada, você só tem que ter cuidado, porque na parte que ficou aberto, para não fugir. E assim eu tenho certeza de que ela não vai fugir, ó, aqui, ó, como que fica por dentro. Não aparece o lugar que a gente desvirou, fica escondidinho. Então, é bem mais fácil fazer dessa forma, porque aí a gente não se preocupa em ter que... Ó, e aqui, ó, como é que fica, ó. Fica certinho. Ele fica direitinho. Agora a gente vai prender o nosso botãozinho de pressão. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de marcar o meio, aí marca pra facilitar com uma caneta. Eu gosto de marcar aqui com uma caneta, ó. Faço uma marcaçãozinha, furo e prendo o botãozinho. Ó, eu prendi esse lado. Aí, pra prender o outro lado, é super simples. É só dobrar, virar a lapela. Eu geralmente acerto, né? Vejo pra não deixar ela torta, né? Aí, quando ela tá certinha, eu faço uma pressão assim com o dedo em cima do próprio botãozinho, que aí automaticamente já marca a bolinha aqui. Aí eu venho aqui no meio da bolinha, faço a marcação, vai estar aqui dentro e prendo o outro. Aqui já prendi o botãozinho desse lado aqui. Ó como é que ele fica, fica uma gracinha. Ó, gente, dá pra aproveitar muito o retalho, porque são peças, são tamanhos, né, pequenos de tecido. Dá pra fazer até a lapela, se você quiser menor. Eu acho melhor esse tamanho por causa... Se você fizer a lapela muito pequena na hora de desvirar, ela é horrível, né? Convenhamos, né? Então, eu achei esse tamanho de 5 centímetros ideal. Se você quiser fazer sem a lapela, você também pode prender com o elástico. Eu prefiro a lapela. Aí, eu vou mostrar pra vocês esse tamanho aqui, o que ele cabe. Isso aqui é meu cartãozinho. Então, olha, ele cabe aqui também, ó. Olha que legal. Dá pra gente guardar nossos cartões também, fazer, né? Pra poder guardar, deixar na bolsa. Eu gosto de guardar. E aqui o cartão, né? Do tamanho do cartão de crédito. Ele fica um pouquinho menor, ó, pra vocês terem uma ideia. Mas isso aqui eu costurei com a industrial. Se você costurar com a máquina doméstica e usar o próprio pé de máquina, eu acredito que fique mais fechadinho, porque ela tem um ponto, a largura, né, do calcador é um pouquinho maior. Mas dá tranquilamente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Sabe que eu sou meia
enroladinha pra fazer vídeo, sempre falo a mesma coisa, né? Toda vez que eu faço vídeo eu falo a mesma coisa, né? Mas enfim, tô aprendendo. E quando eu fico muitos dias assim sem fazer vídeo, eu fico meia perdida, é sério. Eu fico meia... Não sei pra que lado eu vou, mas enfim, tô tentando ajudar aqui vocês da minha melhor forma. E espero que tenha dado certo, tá? Então, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem peças novas, diferentes, deixa aí nos comentários algumas dicas de algumas outras peças que a gente possa também aproveitar sempre os retalhos, né? Eu gosto de fazer essas pecinhas porque dá pra gente aproveitar aqueles pedaços de tecido que tá lá guardado, que a gente não sabe nem o que vai fazer com ele. E agora tá começando, a gente tá entrando no mês de agosto, né? Já estamos no mês de agosto e daqui a pouco a gente já tá em dezembro, então se começar a fazer as peças agora, essas peças pequenas, já é legal para poder final do ano, vem dia dos professores aí também, é ideal assim para pessoa, eu acho legal para dar de presente, então já fica aí uma dica para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.